Bom, vamos então chamar o nosso convidado, Renan Silva, que é gestor da Blumetrix Asset, que vai participar então nesta manhã com a gente. Muito bom dia para você, obrigada pela participação. Bom dia. Eu que agradeço o convite, sempre uma satisfação estar com vocês aí, Isa, Felipe. Obrigada. Bom, eu queria começar falando da ata do Fed, né, que foi divulgada ontem. Os investidores estavam aí muito na expectativa aí sobre a ata do Fed. A gente viu todo o movimento nos mercados após o documento. Analistas seguem pensando até que os Estados Unidos devem subir os juros em meio ponto percentual em setembro e ver como a economia se comporta aí para ver os próximos passos, né? Qual que é a avaliação sobre esse movimento lá nos Estados Unidos e os reflexos, esses reflexos aí que temos visto nas bolsas mundiais? O mercado realmente um pouco mais otimista, com um tom, né, da ata do Federal Reserve. Contudo, assim, eu faço uma ressalva que ainda é bastante desafiador ali você atuar em cima ali da política monetária no sentido de controle inflacionário. A inflação realmente ela permanece persistente, né, resistente nos Estados Unidos, né? Você também ainda tem algumas pressões ali. É claro que você teve algum arrefecimento, por exemplo, no setor manufatureiro, né? Quer dizer, você sente ali uma certa retração. Também a gente percebe uma redução, né, no consumo das famílias, tá? Que também é um fator de desaceleração importante. Agora, essa questão do setor manufatureiro, por exemplo, a gente observa que há uma rotação do consumo, né? Quer dizer, esse setor foi mais privilegiado ali ou menos afetado no período da pandemia, tá? E agora há uma rotação do consumo em direção ao setor de serviços, né? Contudo, parece que é uma janela ali de curto prazo. Você tem ali já uma recessão técnica registrada, né, nos últimos nos 2 trimestres, e aí a gente avilta ali que haverá vamos dizer assim, uma parcimônia com relação aos juros, e isso dá uma animada no mercado. Mas a gente percebe que mais à frente essa situação ela pode mudar, tá? Porque a gente ainda acha que a inflação ainda é bastante resistente, existe muita liquidez ainda no mercado, tem muito dinheiro ainda para tirar, para enxugar, e eu acho que é um movimento, assim, uma janela de curto prazo, e mais à frente, 2023, por exemplo, a gente pode ver um aperto um pouco mais intenso. Ô Renan, ainda nesse sentido de inflação, né, que a gente sabe, você muito bem comentou aí, segue sendo um ponto bastante sensível em todo o mundo, lá nos Estados Unidos também. A gente vê, né, essa movimentação do Fed, mas também vê uma outra movimentação do governo dos Estados Unidos, com a liberação de estoques do petróleo, com também Sim. algumas questões ali de recursos, né, de pacotes milionários, bilionários ali para fazer, né, algum tipo de estímulo maior ainda à economia. Queria saber como que isso pode impactar na inflação, essa questão do petróleo, né, que segue bastante em alta, Sim. não só lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente vê que o petróleo acaba sendo um grande vilão ali da inflação. Como que essa situação pode trazer consequências, né, no médio, no longo prazo? Você vê essa questão do petróleo ainda como um tema central nessa discussão? Eu acredito que sim, existe sim uma dependência do petróleo, a commodity está num patamar elevado, mesmo tendo arrefecendo nos últimos 2 meses, mas ainda encontra-se num patamar bastante elevado. Isso incomoda, realmente bastante, dificulta o controle inflacionário, e o que eu percebo é que os agentes estão ali numa artilharia pesada, né? Tudo é válido no sentido de arrefecer a inflação e evitar um choque de juros mais intenso, talvez. Então, eu acho que há um esforço real nesse sentido, até a gente observa agora, né, uma tentativa de renegociação
com o Irã, né, para que se aumente a oferta, né, do petróleo. Ainda é claro que é uma negociação incipiente, mas fica bastante claro ali a intenção de tentar reduzir o preço e, consequentemente, que isso possa contribuir para o controle inflacionário, então, que não fique tão dependente apenas da política monetária, né? E falando em inflação, nessa semana vieram dados muito fortes ali na zona do euro, recorde atrás de recorde ali, preços nas máximas históricas. Como que você está vendo esse movimento no velho continente? E a atuação do Banco Central Europeu sobre a política monetária está atrasada ou está no tempo, na sua opinião? Eu acredito que encontra-se atrasado, está atrasado a resposta da política monetária, mas a Europa, eu acho que é um case um pouquinho diferente, porque a gente, na minha visão, existe um problema estrutural, né, ali na condução da política monetária na Europa, na concepção do euro, né? Você tem as políticas monetárias unificadas e você tem as políticas fiscais individualizadas, né? Então, isso aí representa um risco adicional, principalmente nesse momento de crise. Vou dar um exemplo, por exemplo, você tem, em termos fiscais, você tem ali os dois extremos, né? Por exemplo, a dívida bruta, PIB, da Grécia, por exemplo, beira aos 193%, né? E da Alemanha, 69%. Ali você tem ainda alguns outros problemas, por exemplo, a Itália são 150% do PIB e a França, se eu não me engano, 112%. Então, como calibrar esses juros? Quer dizer, você elevar os juros ali na zona do euro, você pode realmente estar agravando em muito, né, a alavancagem desses países. E isso pode causar um problema ainda mais sério, mais à frente, com efeitos recessivos bem relevantes. Então, eu acho que eles estão tentando alguma solução à parte, e por isso se justifica o atraso, na minha visão, porque você tem essa descalibragem, você tem essa falta de sintonia entre política monetária e política fiscal. Renan, vindo um pouco agora para o Brasil, eu queria falar sobre essa alta que a gente tem visto aí agora no mês de agosto, no mercado brasileiro, no Ibovespa. Eu queria saber a sua visão, né? Fluxo estrangeiro, temporada de resultados, volta, né, de algumas questões ali importantes, também um pouco o petróleo mais para cima, enfim. Queria saber como que está a sua visão, né, para esse movimento, quais são os fatores que têm baseado isso para você, se a gente deve permanecer nessa pegada aqui para o mercado, como que você está vendo tudo isso? Olha, eu acho que o que prevaleceu realmente é o fato de que a Bolsa encontra-se bastante descontada, tá? Tanto em termos de PL, tá? Como em termos também da qualidade, né, que contribui, da qualidade dos resultados das empresas. Então, por exemplo, se a gente comparar um exemplo do lado de resiliência das empresas, né? Se a gente comparar a dívida EBITDA, por exemplo, de 2016, que foi a última recessão antes da pandemia, com a condição agora, com a alavancagem das empresas agora, hoje as condições são muito melhores, tá? Então, você tinha uma média de endividamento EBITDA em 2016 na faixa de 3,7, 4 vezes, que bastante, assim, vamos dizer assim, né, assim, bem ruim, né? E agora você tem alguma coisa em torno de 1,2, tá? Eu estou falando das principais empresas ali listadas na Bolsa. Então as empresas estão com estrutura de capital bem melhor, né? Que eu atribuo isso realmente a agilidade, né, das empresas, governança, enfim, né? Muitas empresas passaram bem aí pela pandemia, fazendo ajustes importantes. E passando muito bem. Então, quando você olha preço, né, com relação
a lucro, né, e as condições da estrutura de capital, você tem uma bolsa bastante atrativa, e eu acho que prevaleceu isso. E em tempos também de recessão, dificuldade, é natural que os gestores busquem janelas de oportunidade também. Tá? Então, agora você tem uma janela clara de curto prazo, né? E Brasil, você tem os dois lados, você tem os juros reais, né, muito elevados, ofertando um prêmio excepcional também no curto prazo, e também uma bolsa bem descontada. Então, é um momento também, levando para o campo prático, onde os gestores, você falou de fluxo de capital externo, né? Então, onde os gestores do mundo inteiro também acabam olhando para o lado e ver, poxa, onde é que eu posso tirar algum resultado? É a hora de eu recuperar né, esse período difícil que nós passamos. Então, eu acredito que prevaleceu, a gente estava trabalhando ali na mínima do ano, antes dessa sequência de altas, que veio ali em meados de julho para cá. Também a gente tem que, em geral, a aversão ao risco também, tanto no Brasil quanto no exterior, também melhorou bastante. Aqui, internamente, você tem a confiança do consumidor e a confiança também do investidor também em alta, e com isso acho que gerou um ponto de atratividade importante que segue. Eu acredito que esse semestre deve seguir nessa linha, tá? Porque agora a gente tem os estímulos, né, na economia, e isso quer dizer que as empresas devem vender mais e devem, consequentemente, oferirem mais lucros nessa mesma linha, e depois a gente tem que reavaliar, porque aí você pode ter uma condição de risco soberano um pouco diferente lá em 2023. Mas no momento é um momento realmente de fazer resultados, de pegar essa janela de oportunidade, uma vez que realmente a bolsa estava extremamente descontada. Renan, e aí nessa perspectiva, né, você falou da atratividade, do cenário bom até para os investidores montarem posição, mas a gente tem daqui poucos dias, praticamente, né, em outubro, a eleição, né, que sempre acaba trazendo algum tipo de movimentação para o mercado, né? Historicamente a gente vê movimentações, né, oscilações, volatilidade. Você acha que a gente pode sofrer algum tipo de volatilidade um pouco maior aí, em virtude dessa eleição, e aí acabar até ampliando, né, essa janela de oportunidade, já que você mostrou que o cenário tá bacana aí para os investidores? Sim, de fato é um ano atípico, né, com risco político ali, né, bem assim, bem importante. E o que eu vejo é o seguinte, Felipe, você vê que o mercado, na minha visão, ele está muito calmo em relação ao evento, né? Você tem muito claramente, né, um candidato que acena ali mais pró-mercado, né? Há controvérsias, mas acena mais em direção ao pró-mercado, e outro mais pró-Estado, né? É claro que agora, eu acho o seguinte, depois de tantas perdas, se a gente reparar, por exemplo, né, como os fundos de ações sofreram, por exemplo, com a aversão ao risco, não só em relação aos fundamentos, mas também tem essa questão do comportamento, né? Você tem ali o emocional do investidor, e você teve saques muito intensos durante os últimos 2 anos. Então, eu vejo as pessoas tentando recuperar né, ali a rentabilidade, né, fazendo resultado e esquecendo um pouco esse lado político. Até porque, por exemplo, o presidente que for eleito agora, por exemplo, ele não assume agora imediatamente. E você tem um resultado das empresas a ser capturado aí até dezembro desse ano, né, talvez até um pouco mais. Então, eu vejo assim, muito aspecto da janela de oportunidade e de recuperação desses resultados, e não está olhando tanto para esse lado político. Então, se você tiver uma situação adversa, né, que o mercado
não tem aderência ao próximo governo, tal. Eu acho que essa questão vai ser resolvida mais à frente, no primeiro semestre de 2023, se você tem uma perspectiva de longo prazo aí, né, para você atuar, alongar suas posições, ou se você também vai para uma diversificação, reduzindo o risco, ou até mesmo tendo alguma evasão de recursos. Se a gente olhar, o câmbio, ele está num patamar, a taxa de câmbio está num patamar elevado, mas está numa range ali bastante estável, né? Se você pegar a taxa de câmbio, por exemplo, lá em 2002, né, e você jogar a inflação, tá, eu diria que minimamente essa taxa de câmbio deveria estar a R$8. Tá? Então, nós estamos ali a 5 perdão, não sei, mas acho que está 5,15, 5,16, talvez um pouco mais baixo hoje. Então, essa defasagem ali mostra realmente que não há uma situação agora, nessa janela de curto prazo, de aversão ao risco aumentado pelo aspecto político. Eu estou vendo muito o aspecto pragmático de aproveitar esse desconto, né, de aproveitar as taxas de juros reais, principalmente em cima dos títulos de baixo risco de crédito e de curto prazo, por exemplo. E o aspecto político está um pouco de lado. Eu só posso atribuir isso, né, quando eu faço a análise com relação ao comportamento de mercado agora, que me parece bastante calmo nesse momento, né, próximo a uma eleição tão difícil como a gente deve ter. Tá certo. Renan, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo aqui conosco. Até uma próxima. Ótima quinta-feira para você. Para vocês também, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Um abração. Um abraço.